Olá, eu sou o professor Rodrigo Cordeiro. Estamos começando uma série de aulas sobre gases. Gás é o estado de agregação mais simples da matéria. Mesmo o modelo atômico mais simples, que considera os átomos como esferas rígidas, já permite explicar com precisão como os gases se comportam. Mas antes de entrarmos no universo submicroscópico dos átomos e moléculas, precisamos compreender como os gases se comportam macroscopicamente. As grandezas que descrevem o comportamento de um gás, também conhecidas como variáveis de estado, são a pressão, o volume e a temperatura. A pressão P está relacionada à força que o gás exerce sobre uma superfície ou as paredes de um recipiente. Ela costuma ser expressa nas unidades Pascal ou atmosfera. O volume V é o espaço ocupado pelo gás, em metros cúbicos ou litros. A temperatura T está relacionada ao grau de agitação das moléculas e deve ser expressa na escala absoluta Kelvin. Essas variáveis de estado mantêm relações entre si, ou seja, se uma delas varia, as outras também variam de acordo. Frequentemente, você ouvirá o termo condições normais de temperatura e pressão, abreviado como CNTP. Elas referem-se a um estado específico do gás, no qual sua pressão corresponde a 1 atmosfera e sua temperatura a 0 graus Celsius ou 273,15 Kelvin. Pressão é definida como a força por unidade de área que age perpendicularmente a uma superfície. A pressão de um gás tem origem no movimento de suas moléculas, que colidem frequentemente com superfícies ou com as paredes de um recipiente, aplicando uma força sobre elas. Matematicamente, pressão é igual a força dividida pela área. No sistema internacional, a unidade é de newtons por metro, também chamada de Pascal. Frequentemente, você encontrará outras unidades, como atmosfera ou milímetros de mercúrio. É possível convertê-las a Pascal usando as seguintes relações. Embora estejamos falando sobre gases, é importante salientar que líquidos também exercem pressão. A pressão que uma coluna de fluido exerce sobre sua base aumenta em função da altura h da coluna. Quem já mergulhou sabe que quanto maior a profundidade, maior a pressão que a água exerce sobre o corpo do mergulhador. A relação entre a pressão na base e a altura da coluna pode ser derivada a partir da própria definição de pressão. Pressão é igual a força dividida pela área. A força é o peso da coluna, que pode ser expresso como a massa m de fluido vezes a aceleração da gravidade g. A massa, por sua vez, pode ser substituída pela densidade d do fluido vezes o volume. Por fim, reconhecemos que o volume dividido pela área nada mais é do que a própria altura da coluna. Assim, chegamos à expressão P igual a dGH. Pressão da coluna é igual à densidade do fluido vezes a aceleração da gravidade vezes a altura da coluna. Como a Terra possui atmosfera, existe sobre nossas cabeças uma coluna de ar com uma altura de centenas de quilômetros. Essa coluna de ar está sujeita à força da gravidade, dando origem ao que chamamos de pressão atmosférica. Para medir a pressão atmosférica, usamos um dispositivo chamado barômetro. Podemos construir um barômetro da seguinte forma. Pegamos um tubo de vidro fechado numa extremidade e aberto na outra, e preenchemos até transbordar com mercúrio, um metal líquido à temperatura ambiente. Então, vertemos o tubo em outro recipiente também contendo mercúrio. Duas pressões agirão sobre o líquido. Fora da coluna,
temos a pressão atmosférica sobre a superfície de Mercúrio. Dentro do tubo, temos a pressão da coluna, que é relativamente grande devido ao fato de o Mercúrio ser extremamente denso, quase 14 vezes mais denso que a água. Se a coluna for suficientemente alta, sua pressão será maior que a atmosférica e o líquido descerá. O líquido descerá até que a altura da coluna atinja um valor em que a pressão da coluna se iguale à pressão atmosférica. Se o experimento for feito ao nível do mar, a coluna formada terá a altura de 760 milímetros. Por isso, utilizamos o valor de 760 milímetros de mercúrio como referência à pressão atmosférica ao nível do mar. Para medir a pressão de um gás confinado dentro de um recipiente, usamos o manômetro. Ele funciona de maneira similar, como mostrado na figura. Se a pressão do gás for maior que a pressão atmosférica, ele deslocará o mercúrio do tubo em U até que as pressões se equilibrem. A pressão do gás pode então ser calculada com base nos valores da pressão atmosférica e da altura da coluna de mercúrio formada. Analise agora esse outro caso, no qual a pressão do gás é menor que a pressão atmosférica. Pause o vídeo e procure compreender o equilíbrio de forças que se estabelece. Como já dissemos, as variáveis de estado se relacionam entre si. Por enquanto, consideremos duas variáveis genéricas, x e y. Dizemos que são diretamente proporcionais nos casos em que, quando uma aumenta, a outra também aumenta na mesma proporção. Matematicamente, expressamos essa relação dizendo que y é igual a uma constante vezes x. Alternativamente, podemos utilizar o símbolo matemático de diretamente proporcional. Graficamente, duas variáveis diretamente proporcionais produzirão uma reta. Outras variáveis são inversamente proporcionais, ou seja, quando uma aumenta, a outra diminui na mesma proporção. Matematicamente, y é igual a uma constante vezes o inverso de x. Também podemos utilizar a simbologia anterior. Essa expressão diz que y é diretamente proporcional ao inverso de x, o que equivale a dizer que y é inversamente proporcional a x. Nesse caso, o gráfico é uma curva. Numa transformação a temperatura constante, pressão e volume são inversamente proporcionais. Suponha que tenhamos um recipiente com êmbolo móvel contendo 80 litros de gás a 1 atmosfera de pressão. O que ocorre se dobrarmos a pressão? Sabemos intuitivamente que se dobrarmos a pressão, o volume cairá pela metade. Se dobrarmos a pressão mais algumas vezes, veremos o mesmo comportamento. Repare que em cada caso, o produto da pressão pelo volume é sempre igual. Rearranjando a expressão, demonstramos que pressão e volume são inversamente proporcionais. Se plotarmos os dados num gráfico de volume em função da pressão, obtemos uma curva. Frequentemente nas ciências naturais, procuramos meios de transformar uma relação não linear numa relação linear entre duas variáveis. É mais simples e direto trabalhar com retas do que trabalhar com curvas. Podemos linearizar a curva PV considerando uma propriedade matemática sobre a qual já falamos. Lembre-se, dizer que V é inversamente proporcional a P é o mesmo que dizer que V é diretamente proporcional ao inverso de P. Então, o gráfico de V em função de 1 sobre P deve resultar numa reta. Para verificar isso, criamos mais uma coluna na tabela com os valores de 1 sobre P.
A unidade é a atmosfera elevado a -1. Ao plotarmos os valores, obtemos uma relação linear. Repare que os dados não mudaram, eles apenas estão mostrados de forma diferente. Você pode escolher se quer representar a relação como uma curva PV ou como uma reta de V em função do inverso de P. Se a pressão for mantida constante, volume e temperatura são diretamente proporcionais. Por essa razão, um balão de ar infla quando é exposto ao sol. Este gráfico mostra a relação linear entre volume e temperatura. Repare que a temperatura é dada na escala Celsius. Procuramos evitar o uso dessa escala porque ela não é uma escala absoluta de temperatura. Ou seja, o zero da escala Celsius é um zero arbitrário, escolhido para coincidir com o ponto de fusão da água. Todos sabemos que temperaturas menores que 0 graus Celsius são perfeitamente possíveis. A escala absoluta de temperatura é o Kelvin. 0 Kelvin é o chamado zero absoluto, a menor temperatura possível, e corresponde a menos 273,15 graus Celsius. É interessante que o próprio gráfico VT já nos dá essa informação. Se extrapolarmos a reta até o ponto de contração máxima do volume, ou seja, até o ponto onde V é igual a zero, o valor da temperatura é de menos 273,15 graus Celsius. Graças a esse gráfico, o valor do zero absoluto foi descoberto numa época em que os refrigeradores modernos ainda nem existiam. Redobre sua atenção nos problemas envolvendo gases, pois você terá de converter a temperatura de graus Celsius para Kelvin. O estudo de reações químicas entre gases revelou outra relação importante. Por exemplo, a reação entre hidrogênio e oxigênio produz água no estado gasoso. Os experimentos mostraram que para consumir totalmente 2 metros cúbicos de hidrogênio, é necessário 1 metro cúbico de oxigênio, gerando 2 metros cúbicos de água. Repare que, embora os volumes não se combinem aditivamente, eles mantêm uma relação de números inteiros simples. Nesse caso, 2 para 1 para 2. O mesmo fenômeno é observado em outras reações em fase gasosa. Sabemos que moléculas se combinam em proporções de números inteiros simples. Essa coincidência sugere que deve existir uma relação direta entre o volume de um gás e o número de mols de moléculas que o compõem. O volume de gás a uma dada temperatura e pressão é diretamente proporcional ao número de mols. Suponha que tenhamos 2 gases à mesma pressão e temperatura. Porém, um deles ocupa o dobro do volume do outro. Podemos afirmar que ele também contém o dobro de moléculas. Com isso, chegamos ao final dessa aula. É essencial que você compreenda as relações entre as variáveis de estado de um gás e como expressá-las matemática e graficamente. Na próxima aula, combinaremos todas elas numa única expressão geral que descreve o comportamento dos gases e discutiremos suas limitações. Bons estudos e até breve!